Boa noite a todos. É sempre muito gostoso estar todo mundo junto. Hoje a nossa palestra é cultural, com a professora Safa Gibran, que além de ser uma amiga de 1 milhão de anos, parente, prima, de Marjaion com todo orgulho, é assim, uma historiadora maravilhosa, uma tradutora maravilhosa, e o João vai ler o currículo dela para vocês. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês hoje à noite. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, obrigado, professora, por estar aqui hoje. A professora Safa Gibran, professora associada da Universidade de São Paulo, pós-doutora em História da Ciência, é líder do grupo de pesquisa Tarjama, depois ela explica para a gente, escritora, ensaísta e tradutora. A professora Safa já traduziu vários livros do português para o árabe, do árabe para o português. Então, e membro da Academia Libanesa Brasileira de Letras, Artes e Ciências. É um grande prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E vamos aproveitar, né? Acho que você tem o microfone seu ali. E fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, professora. Boa noite. E primeiro eu quero agradecer a Nádia e a associação por me convidar para esta palestra. Quando ela me convidou, eu dei o microfone aos pacientes. Eu falei para ela o que eu vou falar para um grupo de médicos adventistas. O que eu tenho a dizer a eles? Ela falou, não, a gente tem essa palestra cultural. Bom, aí eu pensei e falei, vamos chegar ao meio termo. Eu não sou historiadora, tá bom? Eu sou formada em letras, né? Sou professora de língua e literatura árabe. Oriento trabalhos num programa de tradução literária. E preciso, talvez, contar um pouquinho como é que eu cheguei a esse texto sendo uma professora de língua e de literatura. E como é que cheguei à área de história de ciências, né? Então, eu fiz meu mestrado e doutorado na área de linguística, na parte mais árdua dessa disciplina, que é a fonética e fonologia, né? Então fiz o mestrado e o doutorado, e depois de um tempo eu senti que eu não tinha mais o que dizer para essas áreas, né? E parti para uma outra coisa, né? Um pouquinho eu entrei nesse mestrado e doutorado e fiz essas áreas, mas para ajudar a área de árabe da USP, que estava se formando e precisava de trabalhos científicos sobre o ensino de língua e como isso pode ser feito, né? Então, depois de um tédio após o doutorado, eu decidi mudar de caminho e foi para a área de ciências, quer dizer, para a área da história da ciência, né? E lá me encontrei nos documentos antigos, né? Os manuscritos árabes antigos, e pensei em trabalhar para a minha livre docência e começar a minha pesquisa estudando vamos chamar de botânico, né? Chamado Ibn al-Baitar, do século XII, que escreveu um compêndio de matéria médica, né? Matéria médica entende-se aqui um estudo sobre plantas e fármacos, dizendo onde elas nascem, onde elas estão, qual é o habitat e para que servem, para que doenças e como manipulá-los, né? Essa matéria médica do Ibn al-Baitar é um compêndio enorme, onde ele retoma estudos anteriores a ele
principalmente a obra famosa do Dioscórides, que é o grego do século II, né? O primeiro a escrever uma matéria médica, né? E do século II da nossa era, né? E que escreveu uma matéria médica e que ficou famosa em um uso e para consulta, imaginem, até o século XVIII. Até o século XVIII se voltavam os médicos para essa matéria médica. Agora, essa matéria médica de Dioscórides, o grego do século II cristão, só foi possível chegar ao material dele por causa dos árabes. Por causa da tradução que fizeram no século VIII desse compêndio para o siríaco primeiro e do siríaco para o árabe. E a partir daí chegou à Europa e ficou lá por um bom tempo. É bom dizer isso, né? Por que é importante essa matéria médica do Dioscórides? Porque ela estudou mais de que 600 plantas, né? E 35 fármacos de origem animal e ainda 90 de origem mineral. Isso no século II, né? Dos quais cerca de 130 desses já haviam aparecido no Corpus Hipocrático, né? O que é esse Corpus Hipocrático? São mais que 60 compêndios, obras, né? Vocês devem conhecer mais do que eu, sobre medicina e filosofia, né? Escritos 3 séculos antes de Cristo, né? Pelo menos, né? Então, eles já apareciam nesse corpus e os restos era tudo novo, não aparecia lá. Muito bem. Se ele escreveu todas essas obras ou são atribuídas a ele, isso é uma outra história, mas esse compêndio de 60 obras ou mais é conhecido como Corpus Hipocrático. Muito bem. A influência, então, como eu disse, do Dioscórides ficou até o século XVIII, né? E que só conseguiu, na verdade, espalhar pela Europa como um todo por causa da tradução árabe, que a partir dela traduziram para o latim e ficou para a cultura ocidental. Muito bem. Então, enquanto eu estava lendo esse compêndio do Ibn al-Baitar, que é o árabe, que retomou esse estudo, ok? Eu percebi que eu vou precisar de 10 a 20 anos para traduzir aquele compêndio e fazer o estudo em cima dele. E eu não tinha esse tempo, né? Não é uma coisa para uma pessoa fazer. Aí eu resolvi traduzir trechos de algumas plantas, explicar elas e como são usadas, e minha pesquisa básica nisso era tentar entender quais são os caminhos da transmissão do conhecimento de uma época para outra. Então esse era meu interesse, muito mais do que o fármaco fazia e essa planta fazia, né? Então eu queria entender essa sequência, né, da transmissão do conhecimento. Acabei escrevendo vários artigos, mas não traduzi a obra toda. Muito bem. Numa dessas pesquisas que eu estava fazendo para um desses artigos, eu deparei com uma referência em inglês que se chama Classes das Nações. E vi também que a mesma obra foi traduzida para o francês e tentei procurar para entender qual é a origem disso. Eu vi que em árabe chama essa obra, que eu vou traduzir, falar dela para vocês. Aí eu vi
que há 2 edições desse texto muito antigas, que remontam para o século XVIII, em árabe, além da tradução moderna para o inglês e para o francês. Então, adquiri um manuscrito e essas 2 edições, fiz um estudo em cima e percebi que é uma obra que merece um estudo e acabei fazendo minha livre-docência em cima desse texto. Então, antes de eu começar a falar sobre ela, apresentá-la um pouquinho para vocês, eu gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos. É uma obra do século XI, portanto nós estamos falando do medievo, isto é, da Idade Média, como foi conhecida pelo Ocidente, né? A Idade Média ocidental, que se estende do século V até o século XV, isso que chamamos de Idade Média. Século V marca a decadência do Império Romano e o século XV marca a decadência do Império Bizantino do Ocidente, com a queda da Constantinopla e a conquista de Constantinopla pelos turcos. Então, esse período todo se chama o medievo ou Idade Média. Muito bem. Essa obra pertence a esse período. Então, eu tenho que entendê-la e lê-la e interpretá-la como obra da Idade Média. Então, eu chamo a atenção que quando eu falo em ciência, eu tenho que entender não com sentido moderno que temos de ciência, né? Temos que entender essa ciência como um conjunto de saberes, e com o sentido que o latim deu à ideia ciência, que é ciência, acabou ficando como ciência. Essa é a primeira observação. Quer dizer, quando fala de ciência, não vão entender a ciência como entendemos hoje. Quer dizer, como um conhecimento e um conjunto de práticas sistemáticas submetidas a um método científico, etc. Nada disso. Muito bem. A segunda observação, e é importante, porque quando for ler um trecho, para vocês estarem preparados para isso, é manter em mente que estamos falando de uma obra que foi escrita há 1000 anos atrás, né? Há 10 séculos. E há um hiato de 1000 anos entre os saberes de então e os saberes de hoje. O que era e os conceitos de então e os conceitos de hoje. E os valores de então e os valores de hoje. Então, quando eu vou ler uma obra dessa, eu preciso ter isso em mente para não cometer certos não é cometer, quer dizer, para não ter um olhar anacrônico em relação a essa obra, tá bom? Então, essas 2 coisas que eu peço para vocês keep in mind, ok? Então, agora o livro ficou em português com esse título, ok? Eu vou explicar um pouquinho como é que esse título aqui, por que cheguei a esse título a partir do árabe. Eu não vou cansar vocês sobre tudo isso, como chegou, mas alguma coisa eu vou dizer, até porque eu vi que tem muita gente que sabe árabe aqui. Muito bem. Ok. Então, antes de chegar no título e tudo mais, eu preciso dizer que a presença árabe em Al-Andalus foi de 711 até 1492, quase 8 séculos de presença. Al-Andalus, tudo isso era chamado Al-Andalus, o que hoje conhecemos como parte da Espanha, parte do Portugal e ainda alguns territórios ao lado.
Então, isso aqui era chamado pelos árabes Al-Andalus, ok? Não confundir com Andaluzia, que é uma cidade ou região agora da Espanha, ok? Então, Al-Andalus não é Andalucia. Então, Al-Andalus, há várias interpretações de onde veio esse nome. Uma delas que fala de a terra dos vândalos, porque antes da chegada dos árabes, os vândalos eram povos que chegavam lá. Mas isso é uma questão a ser pesquisada. Mas os árabes chamaram essa região de Al-Andalus, ok? Então, em relação a... Só para entender onde foi escrita essa obra, ok? E por que seu autor se chama Saad al-Andalusi, quer dizer, o andalucino, que eu vou explicar para vocês agora. Ok, vamos para... Ok, este é o nome reduzido do autor dessa obra. Ele se chama Saad al-Andalusi, isto é, o Saad que é de Al-Andalus, ok? Como se diz, o Saad que é brasileiro, porque do Brasil, né? Então, Al-Andalusi seria isso. Ele nasce em 1029. E ele nasce em Almeria, para onde a sua família tinha ido, né? Depois um período de instabilidade que a Córdoba teve. Obrigada. Que a Córdoba teve. Depois ele foi para Toledo, quando em Toledo também ele viveu, estudou, completou seus estudos e virou um cadi. Um cadi quer dizer um juiz. E juiz, na época, era o máximo como estudioso pode chegar, porque ele seria o conhecedor de toda lei religiosa, né? Na qual se baseava qualquer veredicto ou consulta que ele ia fazer. E que significa que ele estudou todas as obras e muito... É muito interessante, abrindo agora um parênteses, de pensar que na Idade Média, nesse período, havia umas 40 obras circulando pela Europa e pelo mundo, obras importantes. Quem lesse essas 40 obras seria o sábio, seria o máximo, não tinha mais do que isso. Quer dizer, tentar passar isso para a nossa época hoje, no mínimo qualquer um da gente já leu 40 obras e não somos nem pouco sábios, né? Mas é nessa época que este sujeito, esse autor, vive. Muito bem, ele morre em 1070, quer dizer, ele vive muito pouco, 41 anos. Ok, o nome dele inteiro é esse que está em azul lá. Abul Qasim Said ibn al-Walid Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Said Uthman al-Taghlibi al-Qurtubi. Exatamente. O que era antigamente, a gente tinha que fazer todas essas coisas para dizer quem somos. Muito bem. Agora, isso não é prático nem naquela época, certo? Não era nem prático falar, ó, eu sou, como é que você chama? Eu me chamo blá, 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 blá. Nem isso, quer dizer, nem naquela época era prático. Portanto, ele foi chamado muitas vezes de Al-Qurtubi, isto é, o cordobês, porque ele é de Córdoba. E muitas outras vezes era chamado de Atulaituli, que é o toledano, porque é do Toledo. E fora de Al-Andalus, ele foi chamado de Al-Andalusi. Quer dizer, no resto do mundo árabe e no resto de fora de Al-Andalus, fora daqueles limites, foi chamado de Al-Andalusi, isto é, o andaluzino. Tá bom? Então, esse é o nome, por esse nome que ele fica conhecido. Ok? Muito.
Agora, eu vou falar um pouco, sou obrigada a falar um pouco sobre o título da obra, tá bom? Que em árabe se chama Tabaqat, é a primeira parte do título do livro, né? Essa palavra, Tabaqat, é um plural da palavra tabaqa. Tabaqa originalmente tem o sentido ou a carga semântica de uma capa, de um extrato, de uma camada, de algo para cobrir ou recobrir alguma coisa. Com o tempo, o significado foi se transformando, né, até chegar a significar geração, ou gerações, no caso do plural, ou classes dentro de um conjunto, ou categorias, né? Então, se eu for daquela época e me falarem, por exemplo, alguém me perguntar o que você fez amanhã, alguém me perguntar o que você fez ontem à noite, ia falar, eu fui dar uma palestra sobre a história da ciência para Tabaqat, ok? Os médicos líbano-brasileiros. Então, isso já era chamado de Tabaqat, de uma classe, de uma categoria. Ok. Então, como eu cheguei à hierarquia, eu preciso explicar isso também para vocês. Em inglês eles chamaram de, traduziram como classe. E em francês traduziram como, acho que categoria, né? Eu cheguei à hierarquia porque eu percebi, embora ele não tenha tido essa intenção de fazer uma certa hierarquização, quando ele fala sobre cada um dos cientistas, vamos dizer assim, que ele vai mencionar, mas há uma hierarquia embutida, eu percebi isso, então preferi deixar como hierarquia. Não sei se hoje eu faço isso, eu não sei, quer dizer, não é uma coisa definitiva, mas na época, há 13 anos atrás, esse termo me convenceu, ok? Agora, a segunda parte não está funcionando. Okay. A segunda parte do nome é Al-Umam. Umam é o plural de Umma, né, em árabe. E Umma significa nação, né? Quer dizer, o que é nação? Um núcleo geográfico, étnico, cultural. Eu não traduzi como nação porque havia esse risco anacrônico do termo, porque ele é um termo um pouco mais novo, o termo de nação. Não pertence àquela época. E quando eles falam em Umam, eles estão dizendo povos. Então ele vai falar o povo persa, o povo árabe, o povo grego, entendeu? Então há essa ideia de povo, não de uma nação como entendemos hoje. A mesma coisa é o que acontece com o termo ciência, como eu pedi para vocês. Não podemos entender ciência como era usado antes com a ciência que conhecemos hoje. Então, isso em relação ao título do livro. Agora, independe de tudo isso, como vamos traduzir, devemos entender esse tabaqat, né? Essa hierarquia, ou esse tipo de hierarquia, como um gênero de interesse historiográfico, né? Entendê-lo como um termo técnico dentro da historiografia árabe. Então, como gênero, nós vamos entendê-lo e que teve sucesso esse gênero dentro das biografias. Quer dizer, pegamos pessoas, falamos sobre a vida delas, o que elas fizeram, quais são as obras delas e assim por diante, né? O que eu quero dizer é que esta obra do século XI, ela
fui citada em todas as obras posteriores como fonte para elas. Até mesmo numa obra moderna, que é o Dictionary of Scientific Biography de 1981, né? Em sua bibliografia, vocês têm essa obra como uma das fontes mais importantes. Muito bem. Sabemos que esse autor tem mais 3 outras obras que não chegaram até nós. Sabemos que elas existem porque ele as cita nessa obra. Então, só nisso que sabemos. Uma parece ser sobre uma obra jurídica, né? A outra obra sobre astrologia, que é mais próximo de que entendemos de astronomia também, não é astrologia ver o que vai acontecer no futuro, ok? E a terceira, acho que sobre as religiões. Então, só sabemos da existência delas por causa dessa obra na qual ele cita. Então, essa é a única obra que chegou até nós, ok? Agora vamos voltar, então, para a estrutura dessa obra, para depois entender o de que ela fala, ok? Então, a organização que ele faz essas biografias, elas são organizadas por uma organização ou guiada pela etnia e pela geografia, né? Ela fala das biografias e bibliografias dos homens de ciência que se destacaram segundo uma certa organização, classificação ou hierarquização, né? Então, como é que ele divide essa história? O que interessa para ele? O que esse povo fez para a ciência, na ciência, o que ele transmitiu em relação à ciência e o que ele deixou de obras científicas, sempre lembrando o que significa essa ciência naquela época. E ele, por falar por falar sobre os povos que se interessaram pela ciência, também acaba falando por aqueles que não se interessaram pela ciência, tá bom? Agora, como eu disse antes, embora ele não deixa explícito que ele está fazendo uma hierarquização, pela leitura do texto e pelo estudo que eu fiz em cima do texto, eu percebo que há uma hierarquização e por isso que eu quis deixar a hierarquia. Agora, quais são as fontes dele? De onde ele trouxe toda essa informação? Ele teve muitas fontes, tanto escritas como orais. Mas as mais importantes são essas duas. Ambas na verdade do século X, portanto um século antes dele. Uma chamada Al-Fihrist, de Ibn al-Nadim, que ele era um livreiro. Então os manuscritos chegavam, muito obrigada, os livros na época, manuscritos, chegavam até ele, enquanto ele deixava, antes de deixar, ele abria seu caderno e escrevia: recebi este livro que fala sobre isso, o título dele é isso, tem tantos fólios, quer dizer, quantas páginas, né, frente e verso, e por causa desse livro que ele deixou, de um índice, né, dele também, essa fonte foi muito importante para o Said, para fazer o livro dele. E a outra é de uma grande obra do historiador geógrafo chamado Al-Mas'ud, né? Porque dependendo desse geógrafo e os conceitos dele que ele dividiu os povos. Ok? Muito bem. Vou pular essa parte. Vamos ver o que vem. Então,
como é que ele vai dividir esses povos, né? Então, a divisão do mundo para ele, e o mundo conhecido até então, tá? Nós estamos no século XI, nada das Américas, nada disso, né? Então, ele divide as duas regiões, ele divide o mundo, né, em duas regiões longitudinais, oriental e ocidental, no extremo norte, na base das 7 zonas climáticas do zodíaco, né? Aqui devemos ressaltar que essa divisão que ele faz do mundo, ela se baseia, né, numas ideias que parecem antecipar o determinismo, né? Onde o meio ambiente influenciaria, né, tanto o comportamento como o conhecimento, né? Só para lembrar o que é o determinismo, que é a crença de que o meio ambiente determina o desenvolvimento social e cultural de um lugar e o comportamento das pessoas que ali vivem. Isso era em voga no século XIX, ok? Então parece que essas ideias dele antecipam por séculos e séculos essa ideia. Muito bem. Esse preâmbulo aqui que eu vou ler para vocês, e vou deixar aqui, é como ele começa esse livro, né? Então ele diz o seguinte: agora eu vou ler várias coisas para vocês do livro, por isso que eu preciso dele aqui. Ok, essa primeira eu vou ler para vocês, ela vai aparecer ali. Ele diz assim, se referindo a ele na terceira pessoa, tá bom? Ele diz assim: o Qadi Abul Qasim Said ibn Ahmad ibn Said escreveu. Ele diz assim: saiba que todos os povos da terra, de leste a oeste e do sul ao norte, mesmo constituindo uma única espécie, distinguem-se por 3 coisas: moral, aparência e língua. E, segundo essa ideia, que ele vai dividir os povos que se interessaram pela ciência e que não se interessaram pela ciência. E a língua é um fator importante, a aparência que é formada, né, por essa divisão, vamos dizer, né, que ele faz. E diz também, essa é apenas a introdução ao livro dele, são essas palavras apenas. Ele diz assim: aqueles que se ocuparam da história dos povos, que investigaram o curso das gerações e estudaram a sucessão dos tempos, alegam que em eras remotas e antes da ramificação das tribos e da separação das línguas, os povos formavam 7 povos. Quer dizer, eram apenas 7 povos que formaram isso antes de dividirem e de saírem formando outros nichos geográficos e linguísticos. Eram 7 povos, ok? Vamos ver quais são esses. Segundo ele, esses povos eram os persas, os caldeus, os gregos e deles ainda os romanos posteriormente, os coptas, os turcos, os hindus e os chineses. Esses eram os grandes povos que formavam toda a humanidade e que seguiam, de certa forma, os 7 planetas: Saturno, Vênus, etc. Tá bom? Essa era a crença, né? E isso que ele fala, dependendo dos escritos antigos, esses povos eram esses. Muito bem. Agora,
ele quer fazer a classificação que ele quer fazer em relação aos povos, dividindo povos que cultivaram a ciência e que são indianos, persas, caldeus e gregos, bizantinos, romanos, egípcios, árabes e hebreus. E todo o resto, conhecido até então, não cultivou, segundo ele, a ciência. Ok? E quem são esses outros povos? Esses que não cultivaram a ciência eram chineses, Gog e Magog. Gog e Magog eram os nomes antigos, na época, dados aos povos do norte do Cáucaso. Ok? Turcos, eslavos, russos, berberes, abissínios, núbios, ganeses, entre outros. Aqui vocês já começam a perceber que tipo de divisão ele está fazendo. E ele justifica essa divisão mostrando o que aqueles fizeram, o que esses fizeram. Como esses não fizeram nada, ele começa com eles, né? Segundo ele, não fizeram nada. E ele fala que dentro desses que não cultivaram a ciência, tem alguns que eram bons em uma certa coisa, mas considera isso como técnica. Então a ciência de então era muito separada da técnica. Isso é um fato interessante para a gente ver, né? Antes de chegar nas considerações finais, agora eu vou dizer o seguinte. Vou ler para vocês um trecho sobre o que ele diz. Eu vou voltar, acho que voltar é esse, né? O que ele diz, por exemplo, sobre os chineses, o que ele diz sobre os turcos, antes de falar sobre aqueles, quem são e o que fizeram. Muito bem. Ele diz assim: os turcos são também muito numerosos e têm um império magnífico. Habitam as terras entre as regiões orientais do Khorasan, do Império Islâmico, e as regiões ocidentais da China, e desde o norte da Índia até a mais distante parte do mundo habitado. Sempre essa palavra, o mundo habitado. Quer dizer, eles já sabiam que havia parte do mundo não habitado, ou pelo menos eles não sabem habitado por quê. Muito bem. Desculpa. Ele diz assim: as artes que dominam, esses turcos que dominam e em que adquiram grande destaque são a habilidade de guerrear e o manejo das armas. Então, dentro desses que não se dedicaram à ciência, ele fala em que eles eram bons, né? Pois são mais engenhosos na equitação, etc. Agora, quando ele fala do resto, é aqui, por isso que eu queria que vocês tivessem a mente aberta, porque hoje em dia, se eu falar isso aqui, é politicamente incorreto, né? Ele diz assim: quanto aos outros dessa classe que não cultivaram as ciências, estes se assemelham mais aos animais do que aos seres humanos. Alguns habitam os países nórdicos, ok? Os países nórdicos, nas regiões compreendidas entre o limite dos 7 climas e os confins do mundo povoado ao norte. Seu clima é frio e seu céu é nublado, devido à excessiva distância do sol de suas cabeças, né? Seu temperamento é frio por causa disso, ok? Segundo ele, segundo o conhecimento de então. E seu comportamento é rude. Consequentemente, seus corpos são enormes,
Sua cor é branca e seus cabelos são lisos e escorridos, né? Por esse motivo, não tem compreensão precisa nem percepção aguda que a ciência necessita de ter, predominando entre eles a ignorância e a estupidez, e sendo comuns a incapacidade e a idiotice entre eles, como os eslavos, os búlgaros e os povos vizinhos. É exatamente por causa disso que eu não consigo republicar esse livro hoje, tá bom? Muito bem. Agora, ele falou desses povos que moram no lugar mais frio da Terra. Agora ele vai falar dos povos que habitam os lugares mais quentes da Terra, né? Então ele diz: no entanto, aqueles que habitam próximo da linha equinocial, ou mais longe ainda, ao sul do mundo povoado, por causa da proximidade do Sol de seu zenite, zenite é o termo, né, que se usa quando olhando da Terra para o Sol, o lugar mais longe. Muito bem. Durante um longo período, seu ar e seu clima são ardentes, e por isso seu temperamento é quente, quer dizer, ao contrário daqueles que acabou de falar, e seu comportamento impetuoso. Sua cor, então, é mais escura e seus cabelos mais crespos, e por isso não dispõe não dispõe de uma ponderação nem de perspicácia, e insensatez e a estupidez predominam entre eles, e generaliza-se a ignorância, tal como os povos negros que habitam os pontos mais distantes do país, dos abissínios, dos núbios e dos anjos. Então, esse era o conhecimento da época, né? Muito bem. Então, sobre eles não vai falar mais nada. Eles não fizeram nada em relação à ciência, então não vou falar nada mais. E começar a falar sobre os povos que cultivaram a ciência, que eu falei para vocês, são aqueles que ele relatou. Muito bem. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai falar do nome do povo, onde ele habita, né? O que normalmente eles se ocupam de quê, normalmente. Depois ele vai falar, nesse povo havia tal pessoa, e vai falar sobre tal pessoa e suas obras, o que ele deixou de obras, sobre o que falavam as obras, né? E vai passar para outro nome e assim por diante. Muito bem. É claro que ele, na divisão que ele faz, desculpa, você está aqui, eu estou indo para lá. Na divisão que ele faz, ele coloca mais tempo e mais páginas para os árabes, óbvio, e para o Al-Andalus, né? E em relação aos gregos, né, eu tirei uma parte aqui para falar para vocês, já que é de interesse de vocês, o que ele diz sobre Galeno, né? Ele diz assim, entre os gregos ele já falou bastante, mas chega até o Galeno e fala, há também o Galeno, natural da cidade grega de Bérgamo, comandante de todos os médicos de sua época, líder de todos os naturalistas de seu tempo e autor de obras valiosas na prática da medicina, entre outras ciências naturais e demonstrativas. Ele dá uma lista de tudo que ele escreveu. É claro, eu na minha pesquisa precisava voltar para ver se é verdade, se era isso, verificar essas obras, falar sobre o que,
de que falavam, e por isso o livro tem mais de 500 notas, né? Muito bem. Depois, ele fala sobre, acho que é pop, deixa eu ver, sei, perdi agora. E ele vai dizendo os nomes dos mais importantes e tal. Agora, quando ele chega nos árabes, ele também fala como eram os árabes antigamente, antes de crer num Deus único, né? E antes do profeta Maomé. E ele fala sobre suas crenças, em que eles acreditavam. Ele dá essa coisa anterior a essa crença em Deus único. Muito bem. Eu terei uma parte aqui para vocês, e que, aliás, é a única parte do livro que tem alguns versos em poesia, né? Porque ele fala dos árabes, que eles, de fato, tudo que eles faziam, até a medicina, né, eles faziam em verso, né? Então, algumas coisas ele deixou aqui para falar que eles faziam isso. Muito bem. Agora, queria falar essa parte para vocês que eu acho engraçado. Então, ele diz assim, antes de conhecer a fé de Deus único, ele diz assim, havia entre eles árabes, ok? Quem admitisse a vida eterna e acreditasse que quem tiver sua camela degolada sobre seu túmulo vai ressuscitar montado, né? Na camela, vai ser montado, e quem não tivesse tido essa chance ressuscitaria andando. A respeito disso, ele fala, Huzaima ibn al-Ash'aim al-Fuqasi disse, recomendando a seu filho. Aí ele faz um poema, ele coloca o poema aqui. Ele diz assim, Saad, quando eu morrer, recomendo, e recomendações se fazem ao ente mais próximo. Não deixe seu pai caminhar atrás deles abatido e aflito. Deixe-o montar um belo cabelo. Não erre, faça a coisa certa. Somente assim terei uma montaria para montar no dia quando disserem monte, né? Então ele está falando sobre essas crenças deles antigas, e depois ele fala sobre todos aqueles que fizeram ciência em árabe, todas as obras, etc. Agora, quando ele chega no Andalus, né, que é o lugar dele, também ele dá um destaque para os cientistas, né? E ele também tira aqui, eu preparei para vocês uma coisa interessante que ele fala, mas acho que perdi a página. Ele fala assim, há um caso que ele conta, que diz o seguinte, ele está falando de um certo Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbihi, o famoso poeta que viesse até ele. Conta aqui, um certo dia, Said fez uma sangria em si mesmo, e mandou pedir ao tio, que é esse Ahmad, com nome comprido, que era um famoso poeta, que viesse até ele e lhe fizesse companhia enquanto ele está doente. No entanto, como seu tio não o atendeu, Saad então lhe escreveu em poesia, em versos: desprovido de tua companhia e amizade, sentei-me com Hipócrates e Galeno. De seus livros fiz cura da minha solidão, pois são a cura de toda ferida penosa.
Quando esses versos chegaram ao tio, esse respondeu: reúna-te com Hipócrates e Galeno, pois não comem nem dão prejuízo. Quer dizer, você está lendo os livros deles, né? Na falta de parentes, fizeste deles amigos e companheiros. Acho que, depois deles, tua avareza te deixará apenas como cúmplice o Satanás. Né? Então ele vai mostrando essas coisas, quer dizer, ele, embora está escrevendo uma história de ciência, ele vai pensando nesses livros e nessas fontes que ele pesquisou algumas coisas desse tipo. Muito bem. Agora, claro que eu não posso mais entrar em detalhes, nem vou cansá-los e tudo mais. O livro precisa ser lido desde o início para ver como é que a coisa evolui. Mas tenho algumas considerações finais que acho que importam para a gente. Por que é importante essa obra? Por que é importante, apesar de todas essas coisas que vêm? É importante porque ela trouxe uma parte considerável de fontes escritas e orais. São muito mais do que 44 obras clássicas que ali são mencionadas, e se faz delas um resumo que, sem essa obra dele, nós não saberíamos dela, né? E também a coisa mais importante é dizer que ela é a primeira história de ciência em árabe, né? Uma pequena história de ciência, sim, ela não é volumosa, mas é a primeira. Isso é muito importante. Depois, por que ela fez muito sucesso dentro desse gênero de classificar pessoas? Por exemplo, tinha vários, na época, vários livros como Tabaqat, lembra o termo que eu falei? Que é Tabaqat dos poetas, Tabaqat dos cavaleiros, Tabaqat disso, e Tabaqat dos médicos ou daqueles que se interessaram pela ciência. Mas ele se afastou daquelas velhas e enfadonhas compilações em voga na época, porque na época tinha muito disso, e eram tamanhos enormes, e ficavam falando e falando. Quer dizer, ele acabou trazendo um estilo um pouco mais enxuto, que agradou, que fez essa obra também passar para frente. E ele fez um recorte inédito até então em língua árabe, como eu falei. Não tinha nada parecido com isso em língua árabe. Opa! Depois, qual é o guia que ele seguiu nessa história da ciência dele? A divisão era se contribuiu para a ciência ou não contribuiu para a ciência. É esse o guia, esse é o norte dele. Desculpa, Bará, você está atrás de mim, é que eu preciso ficar... Mas já estou terminando. Depois, esse recorte interessante que ele faz, quer dizer, ele fala de todas as ciências, ele fala daquelas ciências laicas. Isso que é interessante. Ele não estava preocupado quem estudou a ciência da Sharia, a ciência jurídicas, não estava nem aí. As ciências laicas consideradas laicas eram a matemática, medicina, passando pela alquimia, né? Alquimia na época, não química, e astronomia, né? Que era até confundida, é a mesma palavra para astronomia até agora, em árabe, e astrologia e astronomia ficaram por um bom tempo como se fossem iguais, né? E o mais importante também foi mostrar como os caminhos do pensamento foram abertos pela divisão das línguas, né? Então, ele mostra como esse conhecimento foi passando através dessa língua e dessa língua e dessa língua. Então, o fator língua era muito importante na divisão que ele operou aqui. E o mais importante, a meu ver, que
Estamos falando de um mundo onde a ciência, isto é, entende-se os saberes, se mantém distantes da técnica. É totalmente diferente do que conhecemos por ciência hoje em dia, onde esta faz parte também da ciência, né? E por isso que ele não considera, por exemplo, os turcos nem os chineses um povo que contribuiu para a ciência, porque tudo que eles faziam é mais técnico do que saber, de que conhecimento, de que intelecto. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Eu espero não ter deixado vocês muito entediados, né? Mas eu tentei trazer para vocês, achei que seria interessante saberem dessa obra, por serem médicos, e é isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora. Foi muito interessante, muito interessante. A gente está aberto às questões, não sei se alguém quer fazer uma colocação. Professor Jorge Halak. Professora, obrigado aí pela excelente palestra, né? Do ponto de vista científico, como um humilde pequeno cientista aqui lá do grande cientista, professor Jorge Calil, esse sim um real cientista que nós temos aqui no nosso grupo, em que momento a senhora considera que o mundo árabe realmente deu a virada daquele grande passo, não só das ciências humanas e biológicas, mas da matemática também? Nós temos aí o alfabeto árabe, por exemplo, é um exemplo do que a gente contribuiu. A astronomia, se o pessoal escreve hoje 1, 2, 3, é graças aos árabes, né? Então, como que esses precursores levaram a abertura para que grandes nomes da ciência árabe... eu tenho um livro que eu comprei em Paris, chama De Ciências Arabiques, né? As Ciências Árabes, é um livro muito interessante. E lá ele fala toda a riqueza do passado, daquele momento onde os árabes realmente tinham essa expressão, né? Depois, evidentemente, aquilo tudo vai se somando ao conhecimento mundial. A Europa incorporou grande parte do que o mundo árabe fez e tomou para si, como se fosse ela a detentora do conhecimento e a inauguração do conhecimento, né? Não só da ciência, mas da cultura também, né? Essa é a pergunta que eu faço para a senhora. Oi? Bom, em que momento isso aconteceu? Foi exatamente nessa Idade Média. Então, quando eu chamei de Idade Média, e falei Idade Média Ocidental, onde a Europa inteira estava lutando com doenças, né? Com a ignorância total, né? Por isso que você tem que retirar o Ândalos da Europa, exatamente pela presença árabe ali. E foi ali que, na verdade, floresceram todas essas ciências, vamos dizer, esses saberes que acabaram passando para a Europa e a Europa tomou para si, né? Agora, o primeiro momento mesmo, quer dizer, o início disso começa no século VIII, quando o interesse árabe pela ciência, pelos saberes, começam a traduzir todas as obras que chegam até eles dos gregos. Como eu falei no início, quer dizer, o Dioscórides do século II foi traduzido por eles e foi por causa disso que ele passou para lá, traduzido para o latino e ficou vigorando até o século XVIII. O conhecimento ali ficou até o século XVIII. Então, havia no século VIII, onde o Iraque agora, uma casa da sabedoria chamada Beit al-Hikmah, né? Onde reuniam tradutores e conhecedores da época e traduziam todas as obras, né? Alguns para o siríaco, depois para o árabe e dali que passavam. Então, muito do conhecimento que a Europa faz como base da ciência dela, que é o conhecimento grego-latino,
só foi possível através dos árabes. Mas não podemos também pensar, como eles falam, que os árabes foram meros transmissores, né, e tradutores disso. Não. Né? Agora, claro, eles deram um jeito, como sempre, de apagar isso, mas os estudiosos, como nesse livro que o senhor tem, mostram o valor deles. Infelizmente, os árabes chegam a um certo ponto que crescem tanto em relação a isso, começam as brigas internas, e a religião, não é a religião em si, as interpretações várias das religiões feitas de qualquer jeito acaba causando problemas, e a gente acaba tendo a nossa Idade Média quando? No século 13, 14, 15, mais para frente, né? Até 17. Então é isso. Eu acho que tudo isso que foi feito nesse medievo da Idade Média ocidental, não a nossa, né? Não sei se eu respondi ao senhor. Muito obrigada. Exatamente. Alguma pergunta? Em relação... alguém levantou a mão? Você falou muito bem sobre... Ele mostra os diversos lugares do mundo, determinando bem, né? Ele fala bem dos nórdicos, fala bem do sul da Europa e norte da África, né? Será que ele conheceu tudo isso? Como é que isso foi trazido a ele através de livros? Porque acho que é impossível, né? E talvez ele seja o precursor do que a gente faz hoje, artigos científicos, que é fazer as citações, né? Quer dizer, da onde eu tirei isso? Ele fala de onde ele tirou todas as informações. Tudo isso está colocado aqui. Sim. Ele fala em tal lugar diz isso. Agora, ele não falou nem um pouco bem dos nórdicos, muito menos do sul. O que significa uma coisa que eu deixei de falar, que naquela época havia essa crença, né, de que o meio ambiente afeta o determinismo, e quem era o lugar mais importante era o Mediterrâneo, né? Ou todas aquelas regiões no meio desse mundo habitado conhecido até então. Então, mais para o norte, muito frio, estupidez. Mais ao sul, muito calor, estupidez. No meio, nas regiões temperadas, é isso que eles acreditavam, né? É claro, isso é uma falácia, né? Mas isso só conseguimos saber que é uma falácia com a evolução da ciência e do conhecimento. Isso faz parte também. É claro. Nem preciso dizer isso, mas isso é claro, e ululante, né? Que a ignorância faz você... E naquela época, quer dizer, não posso... Agora chamam aquele período de ignorância, né? Para eles aquilo não era ignorância, como a gente fala hoje. Muita gente segue caminhos ignorantes e diz que isso não é ignorância, é ciência. Né? Talvez ele tenha sido um dos primeiros a trazer que quanto mais você consulta fontes e quanto mais você lê, mais você tem a ciência do seu lado, seja ela com técnica ou não, né? Exato. É o que a gente vê hoje, né? Uma linha de pensamento, eu vou dizer assim, os picaretas do Instagram fazendo toda essa panaceia que está sendo feita, né? Falando um monte de inverdades, e a gente do lado da ciência tentando apagar incêndio todo momento. Quer dizer, o mundo realmente dá voltas. Sim. E eu acho que, como eu falei, quer dizer, não podemos olhar para essa obra com os nossos olhos de agora, de jeito nenhum. São 1000 anos. Né? Imagina o que nós fizemos em 1000 anos. Pensa só o que você fez em 50 anos para cá. Pois é. Né? E espero que a gente continue assim, porque há indícios que a gente está voltando para trás. Certo. Né? Há indícios que a gente está voltando um pouquinho para a ignorância em muita coisa. Talvez tenha que ter outro sair andaluz para poder... Exato, outro sair da andaluz nos dias de hoje. Exato. Esperamos. É isso.
Mais alguma questão? Professora Safa, foi um grande prazer, muito obrigado. Prazer é meu, muito obrigada por ter me recebido. Obrigada. Chamar o doutor Fábio para encerrar a reunião aqui. Mais uma vez agradecendo, professora Safa Gibran, e agradecer a presença de todos aqui.